Olá, meus amigos, Thiago Alcântara aqui com vocês mais uma vez para a gente iniciar a análise de mais uma lâmina. E uma lâmina que ocorre muito na rotina, mas muito mesmo, com muita frequência. E às vezes a gente fica meio sem saber o que fazer, sem entender o que está acontecendo. Então, vou explicar para vocês o que aconteceu e como resolver este problema, tá bom? Então, vamos lá, vamos mostrar para vocês rapidamente aqui esses campos. Vamos dar uma passeadinha pela lâmina rapidamente. Então, vamos lá. Primeiro campo, a gente vai passando hemácias com características normais, algumas plaquetas no campo. Mas vamos lá. Então, esse paciente lá, ele chegou com leucócitos normais, 4.500, lá é considerado normal. Estava com hemoglobina de 12, tudo tranquilo. Só que a plaqueta estava de 50.000. Uma plaquetopenia aí importante, um paciente saudável para um exame de rotina, sem nenhuma alteração em outros dados do hemograma, a gente ficou atento a essa lâmina. Vou dar uma dica para vocês, sempre fiquem atentos e desconfie quando o paciente estiver com o hemograma todo normal, vir fazer exame de rotina e de repente aparecer com a plaqueta baixa. Isso pode acontecer? Pode, com muita tranquilidade, principalmente em pacientes que têm púrpura, por exemplo. Eles têm um hemograma normalzinho lá, em algumas, claro, não são todas, e tem algumas diminuição de plaqueta, então ele fica com o hemograma limpo e plaquetas baixas. Mas sempre desconfie. Então, neste caso aqui, a gente ficou achou estranho, né? Então, sempre quando eu vou para a lâmina, a primeira coisa que eu faço, todas as vezes que o paciente está com plaqueta baixa, é procurar se existem agregados de plaqueta na lâmina. Sempre, sempre. Então, nesse caso aqui, ó, apresentou plaqueta baixa, eu vou correr para a franja, onde está acabando a hemácia. Quando não tiver mais hemácia, é lá onde as plaquetas gostam de ficar agregadas. Então, vamos dar uma passeadinha, vamos ver como é que está lá na franja. Então, antes de chegar na franja, eu já consegui perceber aí nesse campo, ó, que você tem dois aglomeradinhos de plaqueta aqui. Ó, um aglomeradinho aqui, outro aglomeradinho de plaqueta aqui. Então, olha aí, e um linfócito aqui, um linfócito reativo. Tá vendo que tá grande, com a basofilia aqui no citoplasma. Onde ele encontra as hemácias aqui, fica com basofilia residual. Mas vamos lá, vamos ver como é o foco dessa lâmina. Vamos passeando, a gente vai passando e vendo poucas plaquetas por campo, quase não tem, mas vamos lá, vamos chegar lá na franja para ver como é que está essa franja aqui. E depois eu vou voltar lá na objetiva de 40 para vocês verem como fica melhor de ver esses agregados. Olha aí, mais um agregadinho de plaqueta. E pessoal, já vi gente falando que a gente deve fazer o fônio em pacientes com agregado de plaqueta. Não é bom, tá? Não é recomendado você fazer fônio em agregado de plaqueta. Porque em um campo você vai ter 50, 100 plaquetas e em outro campo você não vai ter nada. Então não é o ideal. O ideal é fazer alguns ajustes. Eu vou mostrar para vocês como é que faz, o que é feito e como você deve fazer. Aqui, por exemplo, no laboratório, a gente tem uma metodologia que se chama plaqueta fluorescência. É uma metodologia que cora a organela de plaqueta. E ainda assim, mesmo com a plaqueta fluorescência, ele não consegue contar os agregados de plaqueta. Então, não é recomendado nem fazer nenhuma metodologia automatizada, nem contagem de fônio. Então vamos lá, vamos dar uma passeadinha mais para a franja ainda. Passeando, vamos chegando na franja, já começamos a ver mais agregados. Quanto mais para a franja você vai, mais agregados você consegue perceber. Saindo, já começando a sair da lâmina, olha aí, muitos agregados. Vamos continuar saindo, olha aí. Vai saindo da lâmina e os agregados aí, em grande quantidade, tá vendo? 50.000 de plaquetas o aparelho liberou. Quando você vem para a lâmina, você vê que ó, onde elas estão todas aí grudadinhas. O aparelho não tem como contar esse tipo de alteração. Olha aí, mais agregado de plaqueta. Muitas, mas muita plaqueta mesmo. Esse paciente, na verdade, ele tinha 450.000 de plaqueta. Então ele não tinha 50.000. E se você não faz lâmina nesse caso, você acaba liberando um paciente com plaquetopenia importante de forma equivocada. Isso se chama pseudotrombocitopenia. E aí, ó, tá vendo muitos agregados de plaqueta. Então, sempre quando você tiver com plaqueta baixa, vai lá na franja, dá uma olhadinha, vê se, antes de você fazer qualquer análise, dá uma olhadinha se realmente é plaqueta baixa ou se tem agregados. E outra coisa, a maioria dos analisadores hematológicos, eles liberam um flag quando existe aglomerado de plaqueta, que é plaqueta clumps. Então, fica atento também que o histograma já te diz alguma coisa e já ajuda.
Olha aí, muitos agregados de plaqueta na lâmina, olha aí. Muitos mesmo. Nenhuma dessas plaquetas aqui o aparelho consegue contar. E aí cabe você, como analista, você tem a obrigação de ficar atento a isso aí. Então, pessoal, uma dica para vocês, anotem isso aí, registrem para a vida. Sempre acontece na rotina esse tipo de alteração, mas você tem que estar atento à franja da lâmina. As plaquetas, quando estão aglomeradas, elas gostam de ir para lá. Eu vou botar aqui na objetiva de 40 para vocês verem como é que fica rapidamente. Deixa eu mudar aqui para a objetiva de 40. Vou pausar o vídeo aqui para vocês não perderem tempo. Mudei aqui para a objetiva de 40. E aí, rapidamente, com muita facilidade, você consegue perceber aqui na franja que você tem um aglomerado de plaquetas. Olha aí. Deixa eu correr um pouquinho aqui, mais para a franja. Olha aí. Se você botar na objetiva de 40 e for para a franja, com muita facilidade você vai conseguir perceber os agregados. Olha aí. Todos eles aí, grande quantidade de agregados, muitos, muitos, muitos. Olha aí. Aqui você tem muita plaqueta que foi deixada de contar. Já teve situações aqui, não lá no laboratório, claro, a gente está muito atento a isso, muito bem treinado em relação a isso, tanto eu quanto os meus colegas, que a gente já conversa bastante sobre isso. Mas aqui em Salvador, em um hospital, o médico ia iniciar uma transfusão de plaqueta em um paciente por conta disso, porque liberaram um paciente com 5.000 de plaquetas, não olharam a lâmina e o paciente foi liberado com essa plaquetopenia importante, grave, e quando foi ver, uma médica muito conhecida, ela foi lá no laboratório, hematologista, e percebeu que não tinha essa plaquetopenia, que era a presença de agregados. E aí, você vê que a conduta que você toma no laboratório interfere toda na clínica. Então, sempre, pessoal, fica atento a isso aí. Não deixa de estar atento à franja em pacientes com plaquetopenia. Mesmo que o paciente tenha histórico com você no laboratório, lá com plaqueta baixa, sempre dá uma olhadinha na franja. Sempre. Não deixa de fazer isso não. Só para vocês verem mais um pouco aqui, ó. Olha aí. Muitos aglomerados de plaqueta. Tudo isso aqui, ó, o aparelho não consegue contar. Então, dá uma olhadinha, tá? Vou ficar insistindo nisso. Tá sendo repetitivo, porque é importante demais. Eu preciso que vocês fiquem atentos a isso aí, para vocês não se queimarem, tá? Não queimar o seu nome no mercado, o laboratório não ficar queimado e os médicos não quererem mais mandar para o laboratório os pacientes dele. Isso aí é um problema. A perda de credibilidade é um problema, então a gente tem que estar sempre atento a isso. Você corre o risco de manchar o seu nome e manchar o nome do laboratório, como foi esse caso desse paciente lá. Então, fica ligado. E aí, como é que a gente faz para corrigir esse problema, pessoal? Vou ensinar para vocês algumas estratégias, algumas formas, tá? Muitas vezes é difícil você conseguir pedir uma recoleta. Quando o paciente está no hospital é muito mais tranquilo, vai lá no paciente, faz a nova coleta. Mas a primeira coisa que você deve fazer, tá? É pegar uma alíquota desse sangue, pega uma alíquota, bota em um tubinho de transporte, pega o vórtex, agita essa amostra de 3 a 5 minutos, uma agitação tranquila, que esses agregados eles vão se desfazer e você processa imediatamente. Então, pega uma alíquota do sangue, passa no vórtex lá de 3 a 5 minutinhos e processa. O resultado vai ficar ok. Você vai pegar apenas o resultado da plaqueta desse novo hemograma e vai substituir. Só isso. O resto você mantém no primeiro hemograma. E fica atento para ver se diminuiu muito o número de hemácia. Porque às vezes se você no primeiro hemograma deu 4 milhões e no segundo deu 2 milhões de hemácia, você destruiu muitas hemácias nessa agitação no vórtice e esse resultado não é real. Então, pega, agita de forma tranquila, fica atento a isso. Caso você não tenha o vórtice, a opção vai ser fazer a recoleta. E nessa recoleta você vai pedir que tenham muita atenção com a homogenize bem a amostra, que muitas vezes é por conta da falta de homogeneização que tem a formação desses agregados. Coleta também EDTA e citrato, porque às vezes pode ser uma situação causada pelo EDTA, então você coleta também em citrato e às vezes você consegue corrigir apenas no citrato. E lembrando que o citrato você precisa multiplicar o valor da plaqueta por 1,1, porque esse resultado ele é meio que diluído, né? O anticoagulante que você tem no citrato é uma gotinha muito grande e você dilui um pouco a amostra. Então multiplica por 1,1, essa é a recomendação, então multiplica por 1,1 e coloca lá o resultado. E todos os outros parâmetros do hemograma vai ser utilizado pelo EDTA.
tá bom? E se você não tiver com outro jeito, você pode também coletar o paciente do lado do aparelho, que às vezes o tempo também interfere. Coleta também sem anticoagulante, já vi situações desse jeito, que normalmente você consegue resolver esse tipo de alteração. E existe uma situação extrema, quando você não tem vórtex, quando você não consegue uma nova coleta e você tem que liberar esse exame. Você vai liberar com observação, presença de numerosos aglomerados plaquetários, comprometendo a plaquetometria automatizada, método de Fônio. Sugerimos a critério médico uma realização de plaquetas em citrato para confirmação do resultado. Isso aí está dizendo que aquele resultado ali é irreal. Tem situações até que você deixa o hemograma sem a plaquetas apenas com essa observação, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a análise de lâmina, uma lâmina de um paciente com agregados de plaqueta. Espero que tenham gostado e até a próxima.